Então, muito boa tarde a todos. É uma alegria para mim estar aqui convosco, rever as vossas caras amigas desta amizade que fez com que me sustentasseis com o vosso carinho, o vosso amor fraternal durante quase 40 anos. Eu não venho preparado para fazer uma pregação, não foi isso que eu entendi que me era pedido, mas uma reflexão sobre um tema que eu acho que tem a ver com este mês que estamos a viver e que eu próprio sugeri ao pastor Luís Matos, que é sobre a natureza missionária da Igreja. Era sobre isso que eu queria falar, a natureza missionária da Igreja. Sabem que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, encontramos lá muito pouco sobre esta ideia da missão, de ser missionário. O povo de Israel nunca foi realmente um povo missionário, um povo que se empenhasse em transmitir a sua fé, em fazer passar a sua fé para a vida de outros povos. Realmente podemos dizer que há um único livro no Antigo Testamento que é exceção a esta regra e cujo tema podemos dizer que é precisamente o tema da missão. E imagino que os meus irmãos e as minhas irmãs já estão a pensar qual é o livro. É o livro de Jonas, não é? É o livro do profeta Jonas, que provavelmente, o próprio livro, o livro do profeta Jonas, provavelmente é, e este personagem Jonas, é uma parábola, um símbolo do próprio povo de Israel. Quando Deus chamou Jonas e lhe disse: vai à grande cidade, desce à grande cidade. Jonas não se mostrou interessado, não é? Sabemos todos a história. Ele achou que não valia a pena e realmente tentou escapar-se àquela chamada que Deus lhe tinha feito e entrou no barco para se desviar, para ir para o outro lado. E esse provavelmente era o pensamento do povo de Israel. Jonas representa o pensamento judaico do seu tempo. A tarefa do povo não era procurar converter outros povos, levar a fé no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó a outros povos. Não era essa a sua preocupação. A sua preocupação era mais continuar como povo de Deus, preservar-se como povo exclusivo, como povo único, e não tanto ter preocupação com os outros povos. Mas o livro de Jonas dá-nos esta mensagem de que Deus não é o Deus de uma nação só, não é um Deus de um povo só. E há duas expressões no livro de Jonas que são ricas de um grande simbolismo quanto a esta abertura de Deus a todos os povos e a todas as nações, e não só ao povo de Israel. Primeiro, quando nos é dito que Jonas é enviado à cidade de Nínive e se acrescenta que a cidade de Nínive era uma cidade que levava 3 dias e 3 noites a atravessar. É evidente que não é uma informação cronológica que nos é dada aqui, não é? É a ideia de uma universalidade, não é? E depois, mais à frente, no capítulo 4, diz que era uma cidade de 120 mil pessoas. É mais do que duvidoso que naquela altura houvesse uma cidade que tivesse 120 mil habitantes. Portanto, estas duas imagens, estes dois números que são oferecidos no livro do profeta Jonas,
são uma forma de o autor dizer ao povo de Israel, que pensava precisamente de forma contrária, que Deus amava todos os povos, de todos os espaços, de todas as nações. E Deus estava pronto a usar de graça e de misericórdia para com todos. Sabemos que Jó não ficou nada satisfeito, porque depois da sua pregação devia ter ficado satisfeito, não é? Foi lá e o povo converteu-se. O próprio rei ordenou que toda a nação jejuasse e se vestisse de saco e de cinza e orasse a Deus e pedisse perdão pelos seus pecados e mostrava um desejo extraordinário de mudar de vida. E Deus, que é sempre o Deus compassivo, que é sempre o Deus misericordioso, que nunca fala de justiça sem falar de misericórdia, né? Deus perdoou. E Jonas ficou aborrecido, né? Ficou aborrecido por Deus ter perdoado ao povo da cidade de Nínive. Depois há aquela história da planta, da abobreira, dizemos nós, que Deus fez nascer e crescer para dar sombra, e Jonas abrigou-se à sombra, e depois quando ela morreu repentinamente ficou triste, e Deus pergunta: então tu ficas triste por causa desta abobreira que nasceu e cresceu e morreu? Tu não fizeste nada por isso? E achas que eu não devia ficar triste por toda aquela cidade que eu criei, que eu fiz nascer e crescer, que é minha criação? Eu não devia ficar triste e procurar salvá-la? É a grande mensagem missionária do Antigo Testamento, realmente. Há mais dois pequenos textos onde nós podemos ver esta ideia da missão. São dois textos do profeta Isaías, dos chamados Cânticos do Servo do Senhor. Sabemos todos que em Isaías há 5 poemas que falam de um servo do Senhor, cujos contornos são um pouco misteriosos. Não se sabe muito bem quem é este servo do Senhor, prometido por Deus, enviado por Deus para carregar sobre si a nossa condição humana. Em alguns textos parece que é o povo de Israel, que é o servo do Senhor. E realmente, tendo em atenção a chamada de Israel, a vocação de Israel, a aliança que Deus fez com Israel, parece que devia ser o povo esse servo. Mas nós sabemos como o povo esqueceu rapidamente, muitas vezes, a sua aliança e o compromisso que essa aliança implicava, e em vez de comunicar a sua fé, foi atrás de outras fés, de outras religiões, corrompeu-se ciclicamente. Isso aparece na história de Israel. Portanto, não foi um povo missionário, mas um povo missionado que outros levavam facilmente atrás de si. Mas há realmente esta figura do servo, que às vezes parece o povo, outras vezes parece o resto do povo, o remanescente do povo. Não o povo todo, mas há sempre um bocadinho do povo que não dobra os seus joelhos diante de Baal. Há sempre, pelo menos, um punhado, uma pequenina parte do povo que permanece fiel. Então, às vezes, os textos parecem referir-se a esse remanescente, e depois há outros que parecem realmente referir-se a uma pessoa, não é? Um servo de Deus, alguém enviado da parte do Senhor para encarnar em si a nossa condição humana, a nossa limitação, as nossas dores, o nosso pecado. E há 2 textos em Isaías, no capítulo 42, o versículo 6,
que diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por concerto do povo e para luz dos gentios. Então há aqui uma vocação, uma chamada que não é só para Israel, que nasce em Israel, mas que é para todas as nações. Os gentios são todas as nações à volta de Israel. E uma ideia muito semelhante a esta encontramos no capítulo 49, um outro poema, um outro cântico do servo, no capítulo 49, o versículo 9: eu te chamei para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas aparecei, eles pastarão nos caminhos e em todos os lugares santos terão o seu pasto. Nunca terão fome, nem sede, nem a calma nem o sol os afligirão, porque o Senhor se compadece deles e os guiará, e os levará mansamente a mananciais de água. E a ideia aqui refere-se também não apenas ao povo de Israel, mas a todos aqueles que estão aprisionados do afastamento de Deus, portanto, que têm as costas voltadas para o Senhor. Então, a primeira nota que eu gostaria de deixar, o Antigo Testamento, tirando o livro de Jonas e estas breves referências dos cânticos do servo do Senhor de Isaías, a ideia de missão praticamente não existe. Muito ao contrário. Quando nós nos voltamos para o Novo Testamento, aí essa ideia está constantemente presente. É quase incontável o número de textos que nós podemos encontrar no Novo Testamento que acentuam esta vocação da Igreja. Desde logo, os textos do fim dos evangelhos sinóticos, não é? Dos 3 evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, Mateus 28, 20, não é? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos guarda também esta chamada de Deus aos discípulos e à Igreja. E também Lucas, embora Lucas o faça com palavras um pouco diferentes. Se nós abrirmos no livro de Lucas, no capítulo 24, a ideia está lá, embora o texto seja diferente dos outros 2 evangelhos. Lucas 24, versículos 46 a 48. Eu tenho pena de não dominar as novas técnicas de audiovisual e de ter preparado uma projeção com os textos, mas realmente eu já pertenço à geração da lapiseira, não é? E, portanto, o computador, embora eu trabalhe um pouco no computador, só faço o essencial. Então, em Lucas 24, capítulo 46, e disse-lhe Jesus: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Portanto, aqui também está esta chamada que nós voltamos a encontrar no início do livro dos Atos dos Apóstolos, quando da narrativa da ascensão de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e no capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 7, e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós,
e serem eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Em Jerusalém, e em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A mesma nota universal que nós encontramos no livro de Jonas, nós encontramos aqui de uma forma bem mais explícita, bem mais clara. A missão da igreja é realmente levar a pessoa de Cristo, levar a pessoa de Cristo a todas as nações, sem nenhuma exceção, sem nenhuma fronteira. E quando eu digo levar a pessoa de Cristo, eu não estou a usar esta expressão de forma inocente, É propositadamente que eu uso esta expressão, levar a pessoa de Cristo. Não apenas levar uma palavra acerca de Cristo. Porque às vezes eu fico com a sensação de que quando alguns de nós falam de evangelização, falam de levar uma palavra sobre Cristo. Mas não é uma palavra sobre Cristo só que nós devemos levar também, com certeza. Mas não é fundamentalmente uma palavra sobre Cristo. Nós sabemos que a palavra de Deus é Cristo. E, portanto, quando levamos uma palavra sobre Cristo, temos que levar o próprio Cristo. E nós conhecemos esta palavra de Deus, que é Cristo, por quê? Porque ela se fez carne. Porque ela se tornou acontecimento. Porque ela se tornou presença. Porque ela se tornou vida. Jesus Cristo não veio apenas dizer uma palavra acerca de si próprio. Não veio dizer coisas bonitas acerca de quem Ele era. Pregar belos sermões acerca da pessoa do Filho de Deus. O povo admirava-se quando ouvia Jesus, não é? Eles ficavam admirados e diziam: quem é este? Não fala como os outros, porque tem autoridade. De onde vinha a autoridade com que Jesus falava e que as pessoas sentiam, experimentavam? Não vinha só da sua palavra, da força da sua palavra, que certamente era uma palavra com muita força, mas vinha da coerência da sua vida, do facto de essa palavra que ele pronunciava acontecer na sua própria maneira de ser e de estar e de se relacionar com os outros. Ele era o acontecimento, palavra de Deus, e a palavra que ele anunciava, a boa notícia que ele anunciava, tornava-se acontecimento nos seus próprios atos, nos seus gestos, nas suas escolhas, nas suas decisões. Então a missão da igreja, dizia eu há pouco, é partilhar não apenas uma palavra acerca de Cristo, mas é partilhar a pessoa de Cristo. É tornar a pessoa de Cristo presente, real, como alguém que hoje não só nos fala, mas também nos encontra, nos toca. No livro dos Atos dos Apóstolos nós encontramos, além deste texto que eu referi da Ascensão, e que há pouco li, encontramos muitos outros textos que nos falam desta visão que a Igreja nascente tinha, a Igreja do livro dos Atos tinha, de que a sua missão era pregar o Evangelho a todas as nações. Claro que Paulo é por excelência o apóstolo dos gentios, mas não foi o único que pregou aos gentios. Ele, no capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos, não vamos ler porque é um texto bastante comprido, mas fala-nos de Paulo e Barnabé em Antioquia e da sua pregação diante do rei lá, e Paulo cita como
como uma palavra que lhe foi dita a ele. Ele fala da sua experiência na estrada de Damasco, de como ele perseguia os cristãos e Cristo o encontrou e lhe falou, e o interroga: Saulo, aliás, Saulo, porque é que me persegues? Quem és tu? E Paulo cita as palavras de Isaías, que nós lemos há pouco num daqueles cânticos, para dizer que Cristo lhe disse a ele: eu te chamei para seres luz dos gentios. A mesma palavra, a mesma expressão que encontramos em Isaías, encontramos no livro dos Atos, reclamada por Paulo como uma palavra que é dita a ele, para a luz dos gentios. Paulo tinha esta visão extraordinária de que ele era chamado como um enviado de Deus à nação inteira. É ele que diz depois na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16, aquele grito de alma que nós todos conhecemos e que, bem, Paulo defende o seu apostolado, que muitos punham em questão pelo facto de ele não ter andado com Jesus Cristo durante aqueles 3 anos do ministério de Jesus, e diz a certa altura: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho, e ai de mim se eu não cumprir a vocação para que fui chamado, se eu não for missionário, se eu não transportar comigo a pessoa de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, mas que Deus quer encontrar em Jesus Cristo. Há muitos outros textos que nos falam desta dimensão da missão. Vi hoje o grande trigo que traz logo aqui à frente: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Há aquele outro texto: não se acende uma candeia para se colocar num lugar escondido, onde não pode dar luz, mas coloca-se no velador para que possa alumiar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Portanto, há no Novo Testamento, percorrendo sucessivamente as páginas dos seus livros, esta ideia, eu diria este imperativo da missão. Não é uma escolha que nos é proposta. Quando nós somos chamados em Jesus Cristo e o aceitamos como Senhor da nossa vida, não nos é dada a opção de fazer ou não fazer, de ser ou não ser. Não há igreja de Cristo que não seja missionária. Uma igreja que não é missionária não é verdadeiramente igreja de Cristo. É da natureza, é do esse, do ser da igreja, ser missionária. A sua razão de ser, a razão da sua existência é precisamente cumprir este imperativo de testemunhar daquilo que ela experimenta, da presença de Cristo no meio dela. Para mim, o texto, entre todos eles são extraordinários, mas o texto que eu considero mais acutilante, que põe esta necessidade, este imperativo diante de nós, eu encontro na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versículos 9 e 10, este texto tão extraordinário, onde Pedro fala de Cristo como a pedra rejeitada e que Deus põe como pedra fundamento, como pedra de esquina, como
pedra de suporte, como pedra junto à qual todos nós nos devemos encostar, como pedras também, pedras desta construção, deste edifício que é a Igreja de Jesus Cristo. E depois os versículos 9 e 10 dizem: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Tudo aquilo que nós somos na graça de Deus e que está resumido, consubstanciado nestas palavras de Pedro, e que é tão extraordinário, queridos irmãos. Quem somos nós para ser isto? Quem somos nós para sermos a geração eleita? Com que credenciais? Com que méritos? Com que diplomas? Com que riquezas? Com que sabedorias nós nos apresentaríamos diante de Deus para reclamarmos isto? Zero. Mas Ele ama-nos e no seu amor nos concede estes privilégios. A geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, escolhida, separada, o povo adquirido, o povo comprado, o povo resgatado, o povo cuja dívida foi rasgada, reconciliado em Cristo Jesus. Tudo isso nós somos, tudo isso nos é oferecido pelo amor de Deus, não para ficarmos pura e simplesmente gozando disso para nós próprios, para a nossa própria e única felicidade, mas para fazermos disso um instrumento, um caminho, uma oportunidade para partilharmos a pessoa de Cristo, para anunciarmos as virtudes, para anunciarmos o poder. E mais uma vez, anunciar o poder de Cristo não é algo que nós possamos dizer, fica só nas palavras que nós vamos dizer. Se nós queremos falar com a autoridade, se falamos do poder de Cristo, temos que mostrar o poder de Cristo em nós. As pessoas têm que ver o poder de Cristo na nossa vida, na nossa forma de sermos e de estarmos como pessoas, como comunidade cristã. Especialmente como comunidade cristã. Somos, vejam, em tudo isto não há nada de individual, não é uma pessoa que está aqui, é uma geração, um sacerdócio, uma nação, um povo. Não há ideia aqui individual. Claro que a fé tem uma dimensão individual. Há um relacionamento de cada um de nós com Deus através de Jesus Cristo. Sem dúvida. Não negamos isso. Mas isso não é tudo. Aquilo que Deus nos dá e aquilo a que Deus nos chama. Ser geração, ser povo, ser nação, tem esta dimensão da eclesia, da igreja, da comunhão dos crentes, da assembleia dos que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É da natureza da igreja ser missionária. E ser missionária é um imperativo. E é uma necessidade também. Quando nós olhamos para o mundo à nossa volta, foi sempre assim, mas hoje, quando nós olhamos para o mundo, não sei se houve alguma outra época na história em que o mundo tivesse uma necessidade tão grande de algo de novo. O que é que o mundo precisa? Novos políticos, novas políticas, novas concepções da história, novas
ideias acerca da sociedade. Certamente que a reflexão sobre a humanidade e o mundo é sempre alguma coisa que pode ser portadora de ajudas para compreendermos a humanidade, mas eu acho que o mundo precisa, sobretudo, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo precisa de fé, o mundo precisa de Deus, o mundo precisa de Cristo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho, ai da igreja, se não for uma igreja missionária. E falo da missão não como alguma coisa apenas para fora, não é? Alguma coisa para fora. Às vezes, quando se ouve falar em missões, pensa-se em África e na América Latina e outros países que é preciso evangelizar, mas a missão está aqui. Nós todos que já cremos, nós continuamos a necessitar de crescer no Evangelho. Nós precisamos de crescer na compreensão da Palavra de Deus e na compreensão da nossa própria missão e nas diferentes dimensões que ela pode ter. A nossa missão começa dentro do nosso próprio coração, na nossa casa, na nossa igreja. Não há missão com sentido lá fora se não houver a missão cá dentro. É uma necessidade que o mundo tem e é uma necessidade que a igreja tem, porque é a única forma de ela ser fiel à sua vocação, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nos é dado este imperativo: ide e pregai, ide e alumiai, ide e manifestai a presença do reino. E o reino é alguma coisa que se concretiza em realidades. Não é apenas mensagem, não é apenas palavra. O reino é justiça. O reino é paz. O reino é a libertação das pessoas. O reino é vida nova, espiritual e material. Porque essa dicotomia que durante muitos anos criou tensões entre diversas igrejas, entre o espiritual e o material, eu acho que não tem nenhuma razão de ser. Não tem nenhuma razão de ser. Cristo morreu não apenas pelas nossas almas, quer que seja que isso signifique. Cristo morreu por nós, pecadores, pelas nossas pessoas, na sua totalidade, corpo e alma e espírito, tudo aquilo que nós quisermos pôr desta concepção de pessoa humana. E a palavra do Evangelho é uma palavra de libertação para toda a pessoa humana. É por isso que a Igreja, na sua tarefa missionária de revelar Cristo, de manifestar Cristo como uma presença na sua vida, na sua ação, é por isso que a Igreja não pode ignorar as realidades da sociedade, não pode ignorar a fome, não pode ignorar a guerra, não pode ignorar a injustiça, não pode ignorar tantas e tantas realidades demoníacas que afetam a nossa sociedade, porque eu considero realidades demoníacas tudo aquilo que é tentatório da vida humana, que Deus criou como uma imagem dele próprio. É por isso que pregar o Evangelho, anunciar a boa nova, ser missionária, é por isso que, para ser isso tudo, a Igreja tem que estar na sociedade e tem que ter uma presença que desafie a sociedade a olhar para os valores do reino dos céus. Este reino que já está entre nós. Essa é a promessa de Jesus, essa é a promessa do Evangelho. Ainda o esperamos,
na sua plenitude, mas já está cá. Está em cada homem, em cada mulher liberto pelo amor de Deus. Está em cada gesto, em cada escolha, em cada decisão de homens e mulheres libertos pelo amor de Deus, que contribuem para a libertação de outros homens e de outras mulheres. A missão da Igreja há uma dimensão social que é inegável, indesmentível e não pode ser posta de lado de maneira nenhuma. Estou a chegar ao fim do tempo que me foi dado. Eu tinha uma última parte, mas acho que não vou entrar nela porque levaria mais, se calhar, mais 15 ou 20 minutos e cansaria os irmãos. Mas posso dizer que o que eu defenderia nesta última parte, já vimos, a Igreja é naturalmente missionária. Faz parte da sua natureza ser missionário, tornar Cristo presente, tornar Cristo realidade para os outros. É um imperativo, é uma necessidade, é um desafio. E tem esta dimensão do social que eu referi, e é por isso que eu defendo, e essa era a última parte da minha intervenção, que a verdadeira missão da Igreja, aquela que tem que estar no centro de todas as suas preocupações, para mim é a diaconia, o serviço. E todos os outros ministérios, todas as outras ações que a Igreja pode e deve realizar, a pregação, a visitação, enfim, o estudo bíblico, a oração, o louvor, todas essas coisas que são fundamentais para a nossa vida comunitária e para o alimento da nossa fé, têm que estar ao serviço desta realidade primeira. Nós somos salvos para servir. E o serviço é diaconia. E quando Jesus fala de si próprio como aquele que veio servir, ele usa a palavra diácono. Ele chama-se a si próprio diácono. E diz aos seus discípulos: assim como eu fui diácono, se quereis ser meus discípulos, vocês devem ser diáconos também. Não diácono no sentido um pouco restrito que nós temos, por exemplo, nas igrejas presbiterianas, em que o diácono é quase um ministro de como é que é dizer isto? Não quero ofender ninguém. Quase um diácono de segunda, quase um ministro de segunda classe, não é? Os pastores, alguns têm os bispos, os pastores, os presbíteros e os diáconos. Não é nesse sentido do ministério diaconal que existe em algumas igrejas, é no sentido de Cristo. Cristo, o diácono por excelência, que serviu para nós a sua própria vida, que se entregou a si mesmo por nós. E toda a nossa pregação, toda a nossa proclamação do Evangelho, toda a nossa missão tem que estar imbuída deste imperativo de estarmos ao serviço de Deus. Mas não é possível estar ao serviço de Deus sem estar ao serviço dos homens, das mulheres, ao serviço dos irmãos. Lá diz João, lá numa das suas cartas: se eu não amo o irmão que posso ver, poderei amar a Deus que não posso ver? Não é possível amar a Deus sem amar os outros. Serviço, serviço, serviço. Essa é a missão da Igreja e tem que ser em volta dela que todas as outras dimensões da missão se devem organizar e devem estar juntas na proclamação do Cristo que vive, ressuscitou e estará vivo para os outros quando os outros virem que Ele vive em nós. Deus vos abençoe.